Então, hoje a nossa entrevistada é Ana Amélia, uma pessoa incrível que tem um trabalho maravilhoso com os cavalos. Vai ser muito inspirador para quem está começando a história da Ana. Por isso que a gente convidou ela e hoje ela vai estar aqui contribuindo e compartilhando essa jornada dos cavalos, o que ela faz. Conta aí, Ana. Bom, boa noite a todos. Boa noite. Primeiro, eu quero dizer assim, o cavalo não fez parte da minha vida inteira, né? Eu comecei como criança, meu avô começou com uma fazenda de gado e nada a ver com cavalos, mas eu sempre fui apaixonada pelos poucos cavalos que tinham na fazenda. E eu sempre fui com meu pai à fazenda. Uma vez, quando eu cresci, quis tentar fazer hipismo, mas não rolou, a vida seguiu, faculdade, casei, descasei, enfim, rolou. Quando foi em 2019, quer dizer, não faz muito tempo, eu assisti Heartland. Quem não assistiu Heartland? Aí eu me apaixonei, eu falei, não, como os cavalos podem fazer isso, né? Depois eu fui descobrir constelação com cavalos. Eu não sabia nem o que era constelação. Me inscrevi por causa dos cavalos. Cheguei lá sem saber o que era constelar, que eu tinha que falar alguma coisa. Assim, foi totalmente do zero. Eu fui por causa dos cavalos. Amei, foi realmente uma experiência única. Constelei 2 meses depois novamente. No outro ano, constelei de novo, tudo por causa dos cavalos, só para estar perto dos cavalos. Nisso, eu fui buscando workshops, parte de conexão, fiz 1 ano aula de conexão com cavalos. Isso tudo foi 2019, fim de 2019 e 2020. Aí fiz uma mentoria com o César de Lassi, com quem eu faço meditação, para eu tentar ver o que eu queria fazer na minha vida. E claro que eu cheguei nos cavalos, a paixão da minha vida, que seria isso. Aí a Silvana apareceu. A Silvana apareceu com os quadros, eu comecei a conversar com ela, fiz uns 3 workshops com ela, né, Silvana? Mais ou menos isso. Aí quando foi o ano passado, começo do ano passado, eu comecei uma mentoria com ela, exatamente o que eu poderia fazer com os cavalos, porque eu não queria parte de constelação, mas eu pensei em doma, mas também não é minha área, pegar aqueles, sei lá, de repente levar um coice na cara, não era minha área. E aí eu vim descobrir a paixão, crianças e cavalos, mas eu não queria só uma equitação lúdica, normal e tal. Então a Silvana, com todo o aprendizado dela, com todo o conhecimento, com tudo de experiência que ela pôde me passar. Até hoje a gente fala muito sobre as crianças. Nós começamos juntas, eu posso dizer assim porque é verdade, nós começamos juntas o Despertar Ecos. E o Despertar Ecos nada mais é que despertar as emoções nas crianças, porque eu sinto... O que a gente vem aprendendo ao longo da vida? Hoje em dia a gente está falando muito da criança ferida, das emoções, de tudo que a gente traz das crianças e tudo. Então, eu acho que quanto mais as crianças tiverem uma infância mais leve, elas vão ter menos questões a se resolver, na verdade, né? Então, foi isso. E daí a gente começou com o Despertar X, que ainda está um começo, mas está, assim, entrando para muitas outras coisas. E, paralelo, com a Maiara Verde, eu faço aula de equitação, porque além do que eu quis aprender a montar da maneira correta, né? E a Maiara, ela está sendo uma peça fundamental para mim nisso, e agora eu estou indo muito para o lado do que não é um volteio profissional, é como ela chama o equivolting, que é a brincadeira em cima do cavalo. Eu sou apaixonada pelos cavalos. A Ana deu uma boa, assim, resumida na história, entende? Ela não se aprofundou tanto. Mas vamos lá, Ana, porque essa jornada, você contando aí, parece uma jornada até bem fácil, né? E não que tenha sido difícil, mas é uma jornada bem desafiadora, você teve que se aprofundar em várias coisas, pesquisar, até gerar essa clareza que você ia trabalhar com criança, foi um período. Depois que gerou essa clareza, você
se aprofundar nos conhecimentos dessa demanda, dessa criança, depois juntar essa demanda com os cavalos. E, assim, só contribuindo um pouquinho, quando eu conheci a Ana, que ela foi no meu workshop, que é as vivências que eu faço, eu percebi que ela tinha muita intimidade com o cavalo. Ela é uma pessoa que pega no cabeça, parece que ela é natural dela. Que às vezes a pessoa está no meio do cavalo, mas ela não tem essa intimidade, assim, no sentido de daqui que eu vou, resolvo, faço, aconteço. Quando eu a vi, inclusive, eu falei, ela entende pra caramba de cavalo. Eu só descobri que ela não tinha histórico de cavalo depois. Então, me chamou muita atenção, porque a história da Ana, inclusive, é muito parecida com a minha história também, né? E aí surgiu esse trabalho lindo que ela faz com as crianças, que eu acho até legal contar alguns casos. Não sei, o que vocês acham, Robson e Sandra? Acho espetacular, eu acho muito fantástico trazer essa questão da criança. Enquanto eu te ouvia, eu ficava pensando na criança mesmo, ou a nossa criança interna, né? Porque, de repente, muitas pessoas têm esse desejo de trabalhar com cavalo e que, de repente, por qualquer razão, não foi possível, porque vivia no meio urbano, não tinha acesso, ou o que seja. E, de repente, esse resgate é muito interessante, porque, ao mesmo tempo que você está trabalhando com a criança, com o público infantil, você também está resgatando aquela criança interna que queria montar e que não foi possível, né? É muito legal. Se você pudesse trazer alguns exemplos nesse sentido, acho que ficaria super legal. Então, quando eu comecei o trabalho com a Silvana, a gente pesquisou bastante, ela me colocava para vai trabalhar, vai buscar, vai nas hípicas, e era um momento que eu ainda era muito... Nossa, eu tinha vergonha, a verdade é essa, eu tinha vergonha de chegar e perguntar alguma coisa para alguém, né, Silvana? Era uma coisa assim que hoje, nossa, esse ano passado eu falei, Silvana, tô poderosa, porque eu cheguei fazendo tudo que eu não tinha feito antes. E foi muito legal. E eu cheguei, primeiro tive que ir atrás de um cavalo, né, que pudesse, como a gente chama, um pangaré, né, vamos dizer assim, um cavalo muito manso e tal, porque eu tenho, na verdade, que é o Zeus, que é minha realização do sonho. Só que o Zeus tem muita energia, então não dá para trabalhar com criança. Então eu tive que ir atrás de para que eu pudesse realmente ter criança perto, porque a gente sabe, cavalo é o ser vivo que em 2 segundos toma uma atitude completamente diferente do que a gente está esperando, né? Então eu fui atrás, aí eu encontrei um lugar aqui em São José, e eles abriram a porta e foi muito legal. Daí a Silvana falava, bom, então agora 2 crianças no mínimo para laboratório, ou seja, para começar. E, nossa, como é que eu vou descobrir 2 crianças? Não, vai atrás de 2 crianças. Aí fui, primeiro peguei a sobrinha de uma amiga minha, que estava alucinada para montar, e é muito engraçado, porque assim, eu não trabalho nem com sela, nem com rédeas, é só cilhão, e a criança segura ali, porque não é minha intenção dar aula de equitação, a minha intenção é a criança sentir o cavalo, e ali em cima a gente trabalhar tanto a parte de fechar os olhos, tirar as mãos. Agora eu estou começando com essa parte do equivolt de girar em cima do cavalo sentado e tudo mais. Então tá bom. Então a criança quer, porque quer montar, e junto, sempre com a Silvana, tá, ela me ajudando. Aí passou a primeira, a segunda sessão, a menina travou. Nossa, mas ela, na hora que ela montou, ela travou. Eu ficava assim, Beatriz, tá tudo bem? Ela, e ela totalmente parada. E isso foi muito gostoso, porque então, vamos respirar, vamos escutar a natureza, vamos olhar o que tem em volta, depois eu vou andar com ele. Eu não ando por enquanto, fica sossegada. E todo esse momento, esse desenrolar da criança, é onde ela mostra as emoções dela, né? É onde ela mostra o medo, é onde ela mostra depois que ela começou a confiar, e ela relaxa, realmente você percebe que a criança relaxa. Então, assim, tem todo esse processo, vamos dizer assim, que não é em uma sessão, não é em 2. Eu fechei pacote com 4, mas, assim, seriam até, às vezes, muito mais do que isso, né? E a Beatriz foi ótima. Agora, a Helena foi perfeita, porque a Helena tinha caído na aula de equitação e quebrado o braço. Ela tem 8 anos. Então, assim, ninguém me chamou, eu estava na hípica num sábado, e eu vi aquela criança apavorada de chegar perto do cavalo,
aquela criança que saiu no meio da aula chorando pro colo do pai, eu só olhando, só de olho. Aí eu chamei a dona da hípica, falei, olha, posso oferecer meu trabalho para os pais dela? Entendeu? É gratuito, é uma maneira de eu aprender, mas posso tentar ajudá-la? Não, pode, não sei o quê. E a Helena veio, a Helena veio para mim. Gente, assim, o cavalo é demais, né? Primeiro, a cabeça dela era cavalo branco morde, o Apolo é branco. Aí eu falava, mas por que cavalo branco morde? Não, porque eu vi, ou porque falaram, ou porque eu desenho tal. É assim, a cabeça da criança. Eu falei, não, então vamos conhecer o Apolo. Aí conhecemos o Apolo, comecei primeiro com a escovação, e eu sempre faço eles puxarem na guia do lugar até o lugar da aula e depois levar de volta. Eles nunca vão montados direto. Eu faço questão do cavalo, sempre eu no meio, mas eles terem a conexão tipo do cavalo estar acompanhando eles. E a criançada não acredita que aquele animal de 500 quilos vai andar do ladinho, né? E é assim, é uma perspectiva quando você olha de baixo, é um bicho enorme. Então, tudo isso cresce muito para eles. Enfim, a Helena veio da primeira, segunda, uma menina que fazia já aula de equitação, ela travou, porque não tinha um estribo, porque não tinha uma rédea, porque não era uma sela. Eu falei, então tá tudo certo, é assim que nós vamos conseguir construir e tirar o seu medo. Aí sente o corpo, sente assim, começa, tira um braço, isso assim, na segunda, terceira sessão. Na terceira sessão, ela estava radiante, ela estava como se nada tivesse acontecido na vida dela com o cavalo, feliz da vida com o Apolo. E na última sessão que eu fiz para ela, falei, olha, agora é o seguinte, nós vamos fazer uma volta, você vai imaginar um sonho que você queira, seja com cavalo ou não, mas eu quero um sonho, e quando a gente terminar essa volta, você vai me contar. Aí a gente fez tudo, daí ela virou e falou assim, ai, Ana, eu quero ir para uma competição com a Pantera. A Pantera é a égua que ela caiu. Então, assim, isso para mim, nossa, eu fiquei radiante, né? Eu falei, gente, que maravilha. É maravilhoso. É gratificante demais isso. É que dentro dessa metodologia que a Ana foi desenvolvendo, ela inclui não só, por exemplo, a escovação, uma conexão do chão, e ela dá espaço para a criança também se expressar de outras formas. Então, tem massinha, tem desenho, tem uma série de coisas que ela inclui dentro desse atendimento, que vai construindo uma confiança das partes, vai construindo um relacionamento com o cavalo totalmente diferente desse que a gente vê na maioria das hípicas e tudo mais, e vai consolidando essa confiança mesmo, para ela poder até expressar o que ela sente com relação ao que ela tem que fazer, né? De competir, montar. Então, parece uma coisa simples, mas é aquela coisa da base que falta e que vem, mas assim, ela tem vários outros casos também. Eu lembro de alguns outros casos mais de projeção de pais, que criam aquela expectativa, até porque a Ana, ela é contratada pelo pai, não é pela criança. Então, todo esse atendimento começa nesse relacionamento. Então, é bem complexo. Mas uma proposta que iniciou, assim, eu lembro da Ana, quando ela chegou para mim e falou, Silvana, eu sou apaixonada por criança e por cavalo, não sei o que eu vou fazer, mas eu sou formada em secretariado. Exato. Eu posso fazer? Eu falei, claro que pode, a partir do momento que você queira se desenvolver. E hoje mesmo ela investe muito em curso. O que ela tinha, aquela vergonha, ela perdeu, vai lá, vai acolá, pergunta. Então, é uma construção, mas que está gerando já frutos. Isso que é muito legal. O que eu acho assim, muito que a Silvana ela coloca muito nos posts dela, em tudo que ela. Eu falo a Silvana porque é o meu contato aqui, né? Claro, eu estou claro. sempre mencionando ela. Mas assim, o que ela sempre coloca muito para as pessoas que, tipo, se você tem uma paixão, como ela sempre fala que ela não tem cavalos, ela mora em Santos, não é numa hípica, nada.
Mas se você tem essa paixão, seja por cavalos ou qualquer outra coisa, é diferente, né? A gente trabalha diferente, a gente é sábado, é final de semana, é feriado, está em curta. Nossa, os meus filhos falam, quando eu saio de manhã, que eu falo, eu vou ver algum dos cavalos, eu falo assim, nem vem para almoçar, né? Eu já sei, só volta no final da tarde, é bem por aí, porque eu não volto mesmo. Então, assim, é paixão de vida, e isso faz a gente querer não só construir, mas querer passar para as pessoas, ou no meu caso, tanto para os pais quanto para as crianças, o quão belo é esse animal, né? O quão sensível ele é, porque as pessoas não têm esse conhecimento, entendeu? Então, assim, que nem ela falou dos pais, eu ouvi um caso, uma criança, ela era uma criança, assim, muito tímida, muda, nos primeiros, sei lá, 2 meses, eu falava, qual é o seu melhor amigo? Me fala, como chama sua amiguinha? Ela olhava para minha cara e não respondia. E eu falava, Silvana, ela não fala comigo. E era um negócio, foi um custo. E ela começou a falar, e começou a cantar, e começou. Só que para o pai, ele queria aula de equitação. E eu já tinha deixado claro que o meu projeto não faz parte de aula de equitação. É um outro desenvolvimento que eu faço com a criança. Enfim, ele acabou tirando a criança, mas a mãe, em compensação, veio assim falar para mim, agradecer, e ela falou assim, Ana, um momento tal dela, a gente vai tirar um pouquinho, mas eu queria te agradecer, porque a minha filha, eu sei que ela é muito quieta, e eu vejo que você conversa muito com ela, então agora ela não para de falar em casa. E pronto, então eu consegui o que eu queria. Às vezes é difícil lidar com os pais também, a gente precisa saber contornar algumas situações, mas ao mesmo tempo eu não posso ir contra ao meu projeto, e até porque eu não vou ter cela de criança, esse não é o meu intuito, realmente. Uhum. E isso é assim, você fica naquele momento, né? Você quer agradar os pais, mas ao mesmo tempo você tem o seu trabalho. Então eu preciso respeitar assim, aquilo que eu quero hoje, né? E assim, mas valeu a pena, valeu por eu ter ouvido a mãe falar isso, valeu muito, porque eu conquistei alguma coisa com essa criança. E isso é maravilhoso, eu vibro. E essa questão Aqui. também assim de lidar com os pais é uma questão bastante desafiadora, né? Porque de repente a criança tem um objetivo, um alvo, e os pais têm outro. Por exemplo, uma criança tímida, os pais querem que ela entre lá e em 2 aulas ela saia tagarelando e dando palestra, e de repente esse não é exatamente o alvo dessa criança. Ela só quer brincar, ela quer se divertir. Como que você lida com essa questão? Então, você sabe que assim, todas essas crianças que eu peguei, cada uma, assim, a gente sabe, criança é espelho dos pais, né? Vamos nessa criança que era tímida, que era minha aluna. Ela era impressionante, eu percebia, o pai queria uma coisa, não eram todos os sábados que a mãe acompanhava, porque ela trabalha, mas eu percebi que quando os pais não estavam olhando para ela, ela não queria fazer mais exercício. Então, ela precisava da atenção deles. Então, assim, isso eu tinha que trabalhar com ela e com os pais de uma maneira muito sutil, mas que envolvesse mais, até para que a criança se sentisse melhor na aula. Tinha uma criança que tinha medo de um Mickey, bendito Mickey lá, que dormia com ela embaixo da cama, então ela tinha pavor. Então eu cheguei na mãe, conversei, falei, nossa, ela falou que tem um Mickey e tal. Tem, mas... Então ela falou que ela tem medo. Ela disse que morre de medo. Falei, vamos colocar na sala? Que tal a gente colocar na sala? Acho que ela vai dormir melhor. E é batata, a mãe chegava. Então, assim, é muito gostoso. Então, os pais, assim, você tem que saber lidar para não frustrá-los, e, ao mesmo tempo, mostrar que, tipo, a infância da criança ou esse crescimento da criança depende também deles, do que eles estão oferecendo para ela, seja atenção, seja um boneco, seja um carinho. Tem crianças lá que eu vejo que as mães são super participativas, e os filhos adoram. E você vê a união dos filhos com as mães, com os pais em geral, é completamente diferente. Então, assim, eu sempre tento ver muito, enxergar muito como são os pais quando o filho está comigo, como é o filho quando ele não está comigo e está com os pais, tudo isso a gente vai percebendo exatamente como é a ação de um para com o outro, né? Tem isso. Eu não sou psicóloga e não sou terapeuta. Bom, já que você falou isso, né? Eu sou psicóloga
E quando eu comecei a trabalhar, eu fazia um trabalho parecido com isso que você está trazendo, né? Uhum. E como é para você esse desafio, né? Porque assim, você tem uma proposta muito clara, né? Eu vejo muita consciência no que você se propôs a fazer, né? E às vezes a expectativa dos pais ou mesmo das crianças é um pouco diferente daquilo que você está propondo, mas que no fundo é a base para poder construir, né, para fortalecer o desenvolvimento dessa criança, né? E nem sempre coincide o ritmo deles, né? Da família e das crianças. Sim. Como que você lida com esse desafio né? Então, Desse eu, na ritmo? verdade, essa parte de psicóloga, eu conversava muito com a Silvana, eu não posso falar que eu faço uma terapia, porque eu não tenho essa formação, mas eu tento ler, estudar e falar muito sobre a primeira infância e tudo mais, enfim. Por exemplo, esse lado do equivoting que eu estou me infiltrando agora, que não é um volteio profissional e tudo. Gente, é magnífico. É que eu vibro tanto, porque eu já acho que todo mundo vai amar como eu amei, entendeu? Mas é assim, é um tipo de uma brincadeira para as crianças, esses que já estão comigo, eu já chamei os pais, já mostrei foto do que eu fiz aula lá com a Mayara, até que é ela quem está me ensinando. Falei, gente, olha só, isso aqui, para a criança se equilibrar, é uma brincadeira, é uma maneira dele se sentir livre, é uma maneira dele confiar. Então, assim, o que eu tento passar, tentando responder para você, Sandra, para que a criança, ela, dentro daquela confiança que ela criou ali, eu crio muito assim, nossa, olha só, tem um obstáculo, que realmente tem aqueles obstáculos baixos de pismo, bem baixinho. Então, a gente passa primeiro puxando o Apolo. Vamos ver, será que o Apolo vai derrubar esse obstáculo? O que você acha? Aí a criança tem uma pititica lá, que é a coisa mais linda, ela fala assim, ele vai derrubar, 4 aninhos, ele vai derrubar. Então, vamos ver. Aí a gente passa, ele não derrubou, não acredita, ela é assim, então ela se expressa. Aí eu pergunto para ela, mas que você, na escola, tem alguma coisa que é difícil para você? Sei lá, vamos lá, um desenho. Então, às vezes, para o Apolo, isso pode ser difícil. Eu tento conciliar para que eles enxerguem na infância, na vida deles, o que o Apolo está passando ali. E isso, a Silvana me ajudou demais a conseguir enxergar isso na criança, entendeu? Então, eu tento trazer para as crianças, no mundo delas, o que elas estão vivendo ali também, seja uma dificuldade, seja uma emoção. Tem muita borboleta, então eu falo, gente, olha as cores da natureza. Que cor que você está vendo? Essa pititica, ela fala assim, eu estou vendo um monte de borboleta coloridinha. Gente, é a coisa mais linda, sabe? Então, tudo isso é gostoso. Então, eles vivem na brincadeira, eles não estão levando a sério, mas, ao mesmo tempo, está entrando um pouco na cabeça deles a percepção das coisas, o que é difícil, vamos repetir, errou, caiu o obstáculo, não tem problema, a gente arruma, vamos de novo, só não pode desistir. E assim eu continuo, entendeu? Quando a gente tem um propósito, eu acho que esse é a primeira dificuldade que as pessoas às vezes têm, de identificar o propósito. O que é o propósito? É a motivação que faz você ir atrás daquilo que você gosta. Então, quando eu conversei com a Ana a primeira vez, ela falou em criança e cavalo, o olho dela brilhava. Então, a gente foi construindo em cima disso. E criança pititica, não é criança. Qual que é a faixa etária que você atende, Ana? Então, eu tenho de 2,5, de 4, de 5, e as duas que eu comecei eram de 8, né? 2,5? Caramba, 2,5. O que Arthur maravilha! Enquanto eu te ouvia, Ana, me surgiu uma ideia de escrever um livro com essas crianças, as experiências delas, né? E imagina uma coisa assim, bem lúdica, com desenhos, né? Com pouco texto, muito desenho, como fosse uma historinha mesmo. A minha vivência, o meu crescimento, o meu despertar com os cavalos, porque, de repente, essas crianças estão trazendo tanto ensinamento, né? Diante disso, que de repente pode ser um convite para que mais crianças possam participar. Então, uma linguagem infantil vinda delas, na expressão delas, como esses relatos todos que você trouxe, eu acho que ficaria uma coisa linda, muito legal. E viraria ter um manual de trabalho, né? Para quem quiser chegar, é um legal, cartão de visita.
É a capa da Silvana, né, Silvana? Ajudando Boa. a inspirar outras pessoas também a trazer esse trabalho, né? A dar continuidade a esse trabalho, porque a gente fala assim, vamos brincadeira como algo, como menos, né? E brincadeira é coisa séria, tanto para criança como para adulto, né? Nós adultos temos déficit de brincar, né? A gente esquece que isso é curativo, é transformador na vida da gente. Quanto que a gente Eu pode acho muito elaborar importante. nossas questões através das brincadeiras. Sim. O que chegou para mim assim são muito assim pessoas maravilhosas, né, no mundo do cavalo. Então eu tive contato com pessoas que vocês sabem, né, cavalo, não só cavalo, a vida nos coloca perto de pessoas N maneiras, né, vamos dizer assim. E a Silvana e a Maiara são duas pessoas que uma é completamente diferente de outra, mas são duas pessoas que eu carrego assim no meu coração, em qualquer lugar que eu chego, em qualquer workshop, eu já chego com o boneco da Maiara e já começo a falar da Silvana. É muito engraçado. É muito Maravilha, que E é muito maravilha. engraçado que as pessoas falam assim, mas como você chegou nesse projeto? Eu tenho uma mentora maravilhosa, Silvana. Aí as pessoas vão atrás dela e falam assim, nossa, Ana, a pessoa está assim, a pessoa está assada. E a gente conversa, é uma delícia isso. É uma busca e assim, realmente são pessoas que eu agradeço demais a Deus por elas terem cruzado o meu caminho, porque elas, sabe quando te dão um empurrão, que nem ela falava, não, você vai na Ípica, não, você tem que fazer isso. Eu ficava, ai, Jesus, eu não vou. Vai, você tem que ir, você tem que ir, você tem que fazer. Então, assim, isso é muito importante para a gente, que não é do meio do cavalo, que quer fazer alguma coisa, e não, às vezes você fica assim, mas, né, vai, você não gosta? Gosta, então vai. Mas Isso eu tenho que confessar também que algumas pessoas eu falo, não, você tem que ir, você tem que fazer. Aí as pessoas olham para mim, passam uma semana e falam, eu não tive coragem, não fui, eu não sou disso. E aí a gente tem que saber trabalhar isso também, né? Mas eu acho que na verdade, é o teu dom, a tua habilidade que, de repente, você conseguiu identificar, achou alguém para... que vai dar certo. E está dando, porque é lindo de ver esses testemunhos das alunas, dos alunos crianças dela, né? E criança, gente, eu não trabalho com criança, mas Criança é extremamente autêntico. espontâneo, né? Eles são Então. espontâneos, então eles falam que eles realmente sentem. Então, assim, uma validação de uma criança, a gente acredita. verdade. Sincero. Eles são espontâneos demais. Quando aconteceu a primeira vez que ela teve assim os pais deram um feedback diferente do planejado, eu falei, filha, você tem que acostumar com isso, porque é normal. Eu, quando dei aula de equitação, eu dava aula de equitação para as crianças, mas a minha maior dificuldade era lidar com a projeção dos pais. Acontecia, eu dava aula na Universidade do Cavalo para criança pequenininha também, antes de começar a saltar. Nunca montou, vinha comigo. Só que o pai ficava na cerca gritando, vai, galopa. Eu falei, mas como galopa? Se ela não sabe nem andar passo, como é que ela vai galopar? Eu tinha dificuldade de lidar com o pai, né? Para ele baixar um pouco a bola. Eu falei, isso vai acontecer, não vai ter jeito. E a outra coisa que eu acho que é uma expectativa comum, as crianças quererem montar. E, a princípio, a proposta da Ana não era montar, era só fazer atividades ao redor do cavalo. Mas aí a coisa foi desenvolvendo e ela vende um programa que, do meio para o fim, ela já coloca a criança montada. E agora ela está ficando especialista nisso, né? O investimento que ela está fazendo em conhecer o Equivolt, vai tudo contribuir para essa criançada aí de uma forma muito bacana, muito lúdica e construtiva. Mas isso também eu acho que é uma coisa bem legal, porque não é um projeto fechado, né? Ele está em evolução. Então, à medida que as crianças vão trazendo demandas, a Ana vai se adaptando e vai trazendo novas atividades. Isso é muito gostoso, porque às vezes a gente está tão fechado num projeto que não tem espaço para evolução, né? E pelo que eu estou percebendo, não. É uma coisa que está sendo realizada durante a jornada, durante o caminho, né? Isso eu acho que é muito positivo. Isso.
Eu assim, que nem exatamente o que a Silvana falou, no começo era só chão. Aí eu falei, ah, não vai dar, vai ter que ter um cilhão aqui para colocar, até porque elas pedem, elas ficam assim, mas a gente vai montar? Mas eu vou montar? Então, assim, é gostoso, mas e o mais emocionante é quando ela trava e destrava em cima do cavalo, vamos dizer assim. Aí depois veio essa parte do equivolting, que realmente é uma ginástica, vamos dizer, em cima do cavalo, mas é onde a criança vai estar brincando. Então, aí ela vai querer crescer mais ainda em conseguir fazer as peripécias em cima do cavalo, que é uma delícia. Então, assim, eu só estou indo. Ô, Ana, e você tem algum feedback do desempenho dessas crianças na escola ou nas atividades normais delas? Porque, de repente, seria tão legal se você tivesse esse feedback dos pais, né? Porque eu fico aqui imaginando uma criança tímida, que tem algumas questões com a sociabilidade, aí ela começa a se sociabilizar com o cavalo e fazendo. À medida que ela vai superando, sobrecriando essas situações, ela vai também adquirindo muito mais segurança interna para poder fazer e se soltar, né? Isso é uma coisa muito linda de ver. Perfeito, é verdade. Eu não tinha pensado nisso. Eu tenho um bonitinho lá que eu sempre falo dos amigos. Eu falei esses dias, eu falei, você já falou que você monta no seu cavalo, que você está virando no cavalo? Ele não, eu falei, eu sou você. Comentava com seus amigos, eles adoravam, querer vir aqui ver você, não sei o quê. Mas assim, realmente, esse lance da escola é bem legal mesmo. Até a Silvana, uma das propostas era eu ir nas escolas oferecer o trabalho. Pois eu não fui ainda. É nesse lugar aí que eu queria tocar, porque a percepção que eu tenho é que, como é uma coisa lúdica e que necessariamente não tem que montar, e que a criança está em segurança, ela começa a interagir, isso pode destravar muita criança que está sofrendo bullying na escola, ou que não está podendo fazer um desempenho maior, e ela precisa, talvez, de um empurrãozinho para sobrecriar aquela situação, para ultrapassar, para sobrepor aquela situação. E eu vejo que tem muitas correlações. Por exemplo, eu lembro que na época que os meus filhos nadavam, eu percebia que quanto mais ele nadava e ele ganhava medalhas, o desempenho na escola também melhorava. Só que chegou um momento que ele queria mais treinar do que estudar. Eu falei, não, aí tem que ter um equilíbrio, né? Mas o que eu percebia é que ele desenvolvia um espírito de atleta no qual, se ele ganhava na água, na piscina, ele também ganharia na escola. E eu acho que é muito legal fazer essa correlação e buscar esse meio caminho aí, sabe? Eu acho que é bem legal. Nossa, bacana, viu, Silvana? Eu vou para escolas agora. Já que o Robson me deu essa ideia, eu estou indo. A Sandra tem bastante experiência em escola, em pedagogia, porque ela é pedagoga também. Entendi. Como eu comecei fazendo um trabalho parecido com esse que você faz, né? Uhum. Antes mesmo de aprender a montar, eu já estava colaborando na aula das crianças, né? Fazia a mediação antes deles começarem a montar. Então, era um mês comigo para depois ir para o cavalo. Uhum. E era muito interessante que, volta e meia, a gente tinha contato com os professores. E, às vezes, os pais demoram mais para perceber os resultados do que a escola. Quer dizer, às vezes não, na maioria das vezes. Então, né? E quando a gente consegue fazer o contato com a escola, aí, bom, fulaninho teve bom resultado. De repente, a professora começa a indicar outros para fazer o trabalho. Porque melhora a autoestima, né? Melhora a autoestima, ele consegue aprender melhor. Verdade, nossa. Ô, Sandra, como que você fazia esse trabalho? Não entendi. Me conta que essa parte eu não conheço. Eu comecei em 2002 ajudando nas aulas de equitação. Então, chegava criança pequena, daí o professor de equitação falava assim, gente, eu não tenho como colocar no cavalo. Vinha para mim. Ou a criança está com muito medo, vai para psicólogo, né? Então, eu fazia toda essa mediação. Você fazia trabalho no chão ou você colocava ela no cavalo? As duas coisas. Desde o trabalho no chão, avaliando como poderia chegar nessa criança, né? O que precisaria trabalhar para ela poder ganhar autoconfiança. Então, a gente fazia desde atividades na areia, com brinquedos, cavalo por perto, cavalo solto, aí depois vai puxar o cavalo, vai levar o cavalo para tomar água, vai aprender sobre limites, né?
essa relação, né, a tomada de consciência do próprio corpo, do corpo do outro, né, que é o cavalo. Eu vou começar a conversar com a Sandra, viu, Silvana? Ó, eu estou trocando de ideia Com aqui, ó. certeza. Muita figurinha para trocar. Muita. Isso é bom, maravilhoso. Assim, Bom, você já tem o contato dela, chama Não, ela. o Robson porque... já me falou do livro, da escola, agora a Sandra já me fala essa parte, pronto. Silvana, tudo completo, gostei. Como pode melhorar? por exemplo, assim, você falou que já foi, já viu, participou de constelações, né? Sim. Então, eu utilizava exercícios sistêmicos das constelações com as crianças que tinham medo do cavalo. Olha. Imagina seu pai, sua mãe. Às vezes não funcionava colocar um pai, porque o pai cobrava muito. Às vezes a criança imaginava que era o avô que estava montado com ele no cavalo. Aí ele conseguia se equilibrar melhor. Colocava o pai que era castrador, mas Sim. a criança desequilibrava toda sobre o cavalo. É só usando a imaginação. Que demais, Você adorei. fazendo exercício assim. Adorei. Aí, bora trocar figurinha. Com certeza. Que maravilha. Eu acho maravilhoso esse trabalho que você faz. Obrigada, nossa, obrigada. E é bom saber assim que você vê, há tantos anos atrás, você já estava fazendo tudo isso, na verdade, né? O que você fazia Então, realmente é isso aí. De que maneira agora você pode tornar isso visível para muitas outras pessoas, né? Com a ideia que o Robson trouxe, de repente, olha, né? Algo que era feito, mas que não teve essa visibilidade. Agora é mais fácil tornar isso acessível, né? A Silvana, ela é especialista em ajudar as pessoas a expandir para o mundo. Expandirem. Ela é ótima. Eu gosto de criar, eu adoro criar. E assim, é claro que a Ana tem, vocês podem perceber, é uma paixão que ela tem. Claro. Então, é algo genuíno, não é uma coisa assim, é modinha, eu quero trabalhar com cavalo. Não é o caso da Tanto que no Ana. início ela trouxe a questão da timidez também, né? Sim. Quer dizer, aí os primeiros casos que veio com crianças tímidas, entende? Tipo assim, que ela foi trabalhando a criança e a si mesmo. Exatamente. Quando ela libertou a criança interna dela, as crianças externas começaram a aparecer. Eu vou contar, ela não contou, mas eu vou contar. O primeiro lugar que eu falei para ela, assim, que ela ainda não tinha um lugar para trabalhar. E eu falei assim, Ana, vai pesquisar em volta da sua casa, perto, procura as hípicas que tem, bate na porta, pergunta, faz, acontece. Ela falou, beleza, vai passar uma semana e aí? Não, ainda não fui, mas eu estou indo. Aí um dia a gente vai fazer uma sessão, aí ela falou, Silvana, você não acredita. Eu parei na porta do lugar, mas não tive coragem de entrar. E aí a gente fez um trabalho legal, falamos bastante sobre essa situação, o que te impede e tal. Quanto tempo faz isso, Ana? Um ano? Foi final do ano passado. Eu fiquei 40 minutos no carro, eu não saí, eu travei ele. Foi no final do ano passado, outubro do ano passado. Você vê, o universo é tão poderoso que hoje um dos cavalos dela está nesse lugar, por coincidência, né, Ana? Sim, veio agora. E a próprio lugar convidou ela para trazer o trabalho trabalhar dela. lá. Olha que legal. Muito. Tudo vai mexendo, né? Eu acho que tudo vai conectando e realmente isso tudo até que a Sandra está falando faz parte, né? De um momento que eu tive minha timidez, que eu travei ali no carro, eu falei, nossa, Silvana, você não acredita, eu não saí do carro. E nós temos, acho que umas 4, 5 hípicas aqui em São José, eu moro em São José dos Campos, né? E eu não conhecia realmente nenhuma, e essa é a que mais me chamava atenção, não deu. Esse ano eu fui lá, falei, nossa, Silvana, conversei com todo mundo, cumprimentei todo mundo, conheci, meu cavalo vai para lá, e um monte de coisa aconteceu. Mas é muito gostoso. E é isso mesmo que o próprio Robson falou, a maneira quando eu me libertei dessa criança que era tímida, que não morria de vergonha, que não sei o quê, é quando começa a realmente mexer e a gente começa a mover, né, a nossa vida. E a Silvana sempre fala, tô adorando seus movimentos, ela só fala isso. E é gratificante demais. Nossa, eu sou apaixonada. E eu acho assim, o mundo do cavalo, hoje em dia, fora toda essa parte de hipismo das modalidades, existe muito além disso, né?
muito além. E é muito bacana, eu vibro. Nós também, porque a gente gosta de até compartilhar, é esse o nosso projeto, desses sonhos que viram realidade e quanto expande e todo mundo está ganhando, né? Todo mundo, inclusive o cavalo, porque essas crianças você vai aos poucos instruindo, vai mostrando o cavalo em uma outra perspectiva, diferente daquela antiga que a gente tinha, de ser vamos dizer, um serviçal, né? Então, eu acho que está tudo certo. Estamos aí para isso. Está tudo lindo, maravilhoso. Com certeza. Muito, muito obrigada, Ana, por você ter aceito o nosso agradeço. convite. Foi muito bom. Agradeço a todos vocês. Obrigado, querida, pela sua participação. E antes, assim, a última pergunta seria, para quem ainda não despertou ou tem uma paixão pelo cavalo, o que é que você diria para essa pessoa seguir adiante? Busque alguma coisa que vibre no seu coração, seja criança, seja adulto, seja cavalo, seja cachorro. Assim, a vida, eu acho que assim, eu comecei há 2, 3 anos, não faz muito tempo, mas eu vivo diferente. Eu acho que toda essa essência, toda essa paixão de vida, tudo que for com paixão de vida, vale muito a pena. Mesmo que seja difícil, mesmo que a gente passe pelos obstáculos, como a Silvana falou, não é nada fácil, não é nada assim resumido, mas assim, cada passo do ano passado para esse ano já valeu tanta coisa na minha vida, com esse projeto, com as crianças, com o meu desenrolar em várias situações. É magnífico. Eu acho que assim, a gente tem que acreditar e não desistir. Só isso. E ter pessoas maravilhosas por perto. Eu acho que isso também é fundamental. As pessoas que nos ajudam realmente ajuda demais, muito além do que elas imaginam, né, dona Silvana? Mas agradeço de coração a todos vocês. Sandra, vou ter contato. Quero ideias. Estou à disposição. Que maravilha. Gratidão, querida. E a gente se encontra no próximo episódio. Um beijo. Ótimo. Tchau. Beijo. Tchauzinho.